Bom dia a todos. Vamos dar início então à nossa entrevista coletiva com o volante Alisson. Bom dia, Alisson. Bom dia. Primeiro falando sobre o confronto contra o Caxias, como o time está se preparando e como o time enfrentou, internamente, mais um tropeço dentro de casa contra o ABC e como está sendo a projeção para esse jogo contra o Caxias. A preparação está sendo muito boa, nada diferente das outras. A gente está se preparando para um jogo difícil, como todos os jogos que a gente vem tendo. É um confronto direto, a gente encara como um confronto direto esse jogo contra o Caxias. Em relação ao resultado dentro de casa, é óbvio que não vencer diante do nosso torcedor, diante de uma festa linda que o torcedor fez, nos frustra. Mas a gente precisa analisar o trabalho como um todo, E acredito eu que, analisando o nosso trabalho como um todo, a gente vem fazendo um excelente trabalho, A gente está se mantendo na parte de cima da tabela durante toda a competição. Então a gente está se preparando para continuar tendo bons resultados fora de casa e para a gente conseguir vencer dentro de casa também, que é importante para a nossa sequência. Bom dia, Alisson. Wilson Tito, do canal do Futebol. Bom dia. Você é um dos mais experientes do grupo, passado por Série A, que tem uma história maravilhosa no futebol. E está vivendo um momento que o Londrina sofre uma pressão, às vezes a gente acha que às vezes até desnecessária por parte do torcedor devido àquela tabela de classificação. Mas nos jogos em casa realmente isso tem pesado demais, o torcedor está muito exigente que quer a vitória no BGT de toda forma, Como você e os mais experientes estão administrando isso na cabeça desses meninos mais jovens do Londrina? O time do Londrina é um time bastante jovem, Como é que está a cabeça dessa molecada? Bom, como você disse, é uma equipe muito jovem. A gente sabe que trabalhar no futebol, seja em qualquer função, existe uma pressão e a gente tem que aprender a lidar com essa pressão. A pressão vai existir no nosso dia a dia, seja em jogo, seja em treino. A gente está sempre sendo pressionado a fazer o nosso melhor e isso de alguma forma é bom. E como eu falei, os resultados dentro de casa não estão sendo os resultados que a gente queria. A gente não trabalha a semana toda para chegar diante do nosso torcedor e empatar os jogos. A gente trabalha para vencer todos os jogos dentro de casa, fora de casa. Como eu falei, é óbvio que o empate dentro de casa diante do nosso torcedor nos frustra. Quem fica mais frustrado é a gente. A gente pede tanto para o torcedor comparecer, o torcedor comparece. É óbvio que quando o torcedor vem ao estádio, eles querem ver a vitória, eles querem ver a gente fazendo gols, eles querem ver a gente jogando bem. A gente entende tudo isso, mas a gente está trabalhando muito para fazer o nosso melhor, para a gente conseguir vencer todos os jogos possíveis. E como eu falei, se a gente for analisar o trabalho como um todo, o nosso trabalho está sendo muito bem feito. O Alisson, essa falta de resultados de vitória dentro de casa nessas 3 últimas rodadas do VGT, na sua avaliação, os resultados positivos com vitória não aconteceram porque o Londrina deixou de jogar ou porque os adversários jogaram muita bola, na sua avaliação? Bom, cara, a gente pegou adversários difíceis, dentro de casa. O Maringá é uma excelente equipe, o Tombense também tem uma excelente equipe, a ABC. Eu acho que tem um pouco dos dois. São adversários que acabaram dificultando nosso jogo aqui. Eu acho que em algumas situações a gente acabou deixando a desejar também. Nesse último jogo, uma bola parada, uma desatenção nossa ali, uma bola parada distante, assim, uma falta distante. Então, acho que um pouco dos dois, assim. Acho que a gente precisa melhorar em algumas situações, mas a gente precisa levar em consideração que os adversários também dificultaram pra gente. Bom dia, Alisson. Bom dia. Depois daquela vitória contra o Floresta, o Londrina empatou 3 seguidas. Teve aquela vitória contra a Confiança, que apesar do resultado ser excelente fora de casa, o Londrina sofreu bastante para segurar o placar. E agora esse empate contra o ABC. Mesmo com um jogador a mais desde os 12 minutos da segunda etapa,
uma avaliação sua, até mesmo por você já ser experiente, um dos xerifes da equipe, do que acontece com o Londrina? Por que o Londrina tem tanta dificuldade de conseguir esse resultado, não só dentro de casa, mas nesses últimos jogos, claro, com exceção ao jogo do Confiança, mas tendo em base que o Londrina também sofreu nessa partida? Onde o Londrina está errando mais na sua percepção? O que vem sendo o grande fator que está dificultando para o Londrina conseguir essa vitória e ter uma competição um pouco mais tranquila, mesmo que a campanha seja boa? Bom, eu acho que a explicação melhor é o equilíbrio da competição. É uma competição muito equilibrada. A gente está a 3 pontos do líder, a gente está em terceiro colocado, 3 pontos do líder, só que ao mesmo tempo a gente está a 6 pontos do primeiro time que está fora da zona de rebaixamento, então é uma competição muito equilibrada. A gente vai vencer, a gente vai empatar jogos dentro de casa, a gente vai vencer, a gente vai empatar, a gente vai perder jogos fora de casa também. A oscilação dentro da competição é normal, isso não vem acontecendo só com Londrina. É óbvio que a gente não gosta, como vou repetir, não é que a gente não gosta, a gente odeia, a gente se frustra, a gente fica muito triste quando a gente empata um jogo dentro de casa. Mas sim, são dificuldades que cada jogo é uma história, são dificuldades que a gente vai encontrando dentro da partida. Nesse jogo, quando a gente passou a ficar com um jogador a mais, a equipe do ABC ficou toda atrás, então isso acaba dificultando muito. A gente teve uma oportunidade de fazer o gol ali perto do final do jogo, não lembro se foi no último lance, com o Wallace, por muito pouco ele acabou não fazendo o gol. Mas são dificuldades que vão encontrando dentro da partida. Eu acho que a explicação melhor é o equilíbrio da competição, uma competição muito equilibrada e que todas as equipes vão passar por um momento de oscilação. Bom dia, Alisson. Você destacou o equilíbrio dessa Série C e no próximo sábado é o confronto do terceiro contra o quarto colocado, que é o Caxias. Qual que é a sua projeção para esse jogo lá no Centenário? O Caxias vem de derrota também na rodada. Qual a sua projeção para essa partida? Cara, a projeção é a gente encarar o jogo como a gente vem encarando todos os jogos, dentro de casa quanto fora. É como você falou, um confronto direto, terceiro contra o quarto colocado. É um jogo de 6 pontos, né, que a gente fala, muito importante a gente vencer esse jogo contra o Caxias para a gente continuar no topo da tabela. A gente espera um jogo muito difícil, como todos os outros, uma competição muito equilibrada. O Caxias tem uma excelente equipe, então a gente espera encontrar dificuldades, mas o Claudinei já está montando a estratégia, a gente já está trabalhando, né, nessa semana para que a gente faça um excelente jogo lá. Tudo bem, Alisson? Tudo bem, bom dia. Tem sido uma temporada importante para você, né? Depois de 5 anos você consegue retomar a marca de 20 jogos, sendo 18 como titular, 11 sendo completos aí por 90 minutos. Como é que você tem visto tudo isso também, essa tua recuperação, essa retomada de confiança, esse momento diferente da carreira, né? Saindo de um gigante nacional para vir para o Londrina novamente retomar essa situação na carreira também, fisicamente? Bom, estou muito feliz de estar podendo recuperar minha minutagem, meu ritmo de jogo. Há muito tempo eu não tinha essa sequência de jogos, eu estou muito feliz. Eu já falei isso algumas vezes, eu vou repetir, eu sou muito grato ao Londrina. Londrina me abriu as portas num momento muito difícil da minha carreira e eu estou fazendo e vou continuar fazendo enquanto eu estiver aqui o possível e o impossível para colocar o Londrina no lugar onde o Londrina merece, para poder continuar trazendo o torcedor para perto da gente. Quando eu cheguei aqui, muitas pessoas me falaram que a torcida estava um pouco distante da equipe e eu acho que durante o ano, durante os jogos, a gente vem conseguindo trazer o nosso torcedor para mais perto da gente e isso é muito importante, a gente conta muito com o nosso torcedor. Eu agradeço do fundo do meu coração todo o torcedor que nos apoia, o pessoal da cidade que apoia a equipe, que me apoia também, que tem me abraçado. Eu estou muito feliz e enquanto eu estiver aqui eu vou fazer o possível e o impossível para que o Londrina chegue no lugar onde merece. Bom dia, Alisson. Bom dia. O VGD, quando o Londrina voltou para o VGD, houve uma expectativa muito grande pela força da torcida e tudo mais, né? Às vezes o que tem acontecido, por exemplo, no jogo do ABC, é que o adversário
adversário consegue propor mais o jogo aqui dentro. O que tem faltado, na sua opinião, né, para o resultado em casa? Existe uma dificuldade, às vezes, em propor o jogo, em dominar, em criar jogadas e sair jogando? Bom, como eu falei, cada jogo uma dificuldade diferente. O nosso time é um time que é muito forte na transição, né? A gente tem jogadores rápidos. Nessa partida contra a ABC a gente estava sem o Henrique, que é um jogador mais de velocidade, tinha o Vitinho, que é um jogador de mais condução, que cadencia um pouco mais o jogo. É difícil explicar o que acontece dentro, né, de cada partida. O ABC nos trouxe dificuldades. Eu não vi um domínio tão grande assim do ABC diante da gente. A gente fala que o pessoal falou que o ABC dominou mais o jogo, mas se você for pegar em oportunidades, o ABC provavelmente teve, acho que, 2 oportunidades claras de fazer o gol, a gente também. Então foi uma partida equilibrada. A gente não trabalha a semana para o time adversário ter o domínio nosso aqui, principalmente dentro da nossa casa. A gente sabe que a gente precisa melhorar e a gente vem trabalhando para que essa melhora aconteça o mais rápido possível. Alisson, de novo, contra o Caxias, o Londrina não vai conseguir repetir a formação, a escalação. Não vai ter aquele time do Campeonato Paranaense que foi tão bem e que estreou bem contra o Ipiranga. O quanto isso atrapalha o seu trabalho, o volante na frente da defesa, aquele entrosamento com a equipe, né? Não vai ter o Gabriel Teles de novo, aí que ainda é dúvida. O quanto isso te atrapalha não ter aquela equipe que foi tão bem no Paranaense? Bom, acho que essa não é uma situação individual, eu acho que é mais coletiva, não é algo que me atrapalha, mas poder manter a equipe que vem jogando é importante, né? Uma equipe que já tem um certo entrosamento, mas os atletas que vêm entrando, vêm dando conta do recado, vêm entrando bem, os atletas que vem entrando no segundo tempo muitas vezes vem resolvendo os jogos pra gente, na maioria das vezes, né? Entra no segundo tempo, resolve o jogo pra gente. Então assim, o Claudinei procura dar oportunidade para todo mundo, procura estar dando minutagem para todo mundo, porque a gente sabe que todo jogador em algum momento da competição vai ser importante, como vem sendo. Então, manter a mesma equipe é importante, só que o pessoal que não vem jogando tanto, ter minutagem também é importante. Alisson, projetando o jogo contra o Caxias, lógico, é o quarto colocado, está ali próximo ao Londrina, mas em 7 partidas ele tem 4 vitórias e tem 3 derrotas. O Londrina segue invicto, tem um ponto à frente, mas a projeção que a gente vê, as falas que a gente vê da torcida, da própria imprensa, é que o Caxias talvez seja aí o adversário que estaria com a vantagem por estar jogando em casa, por ter um melhor futebol, algo nesse sentido. Como você compara Caxias e Londrina, considerando que o Londrina é o invicto e o Caxias com 3 derrotas? Bom, eu encaro como um jogo equilibrado, acredito que vai ser um jogo equilibrado. O Caxias vem fazendo uma excelente campanha, assim como a gente tem uma invencibilidade, né, para defender. A gente vai defender essa invencibilidade enquanto a gente puder. Então acho que vai ser um jogo equilibrado. Em questão de pontuação, as duas equipes estão bem parecidas, e espero que a gente possa conseguir a vitória para poder dar uma distanciada do Caxias. O Alisson, qual a sua maior preocupação? O Caxias em si ou o frio previsto? Não, o Caxias, com certeza. A gente já ficou sabendo que vai estar bem frio lá. Aqui também já começou a esfriar um pouco, mas falaram que não se compara o frio de Londrina com o frio de Caxias, mas com certeza o jogo e o Caxias é o que é a nossa preocupação maior, é o que a gente vem trabalhando na semana para poder vencer lá. Alisson, vou fugir um pouquinho então de todo esse enredo de jogos passados em Caxias, porque você comentou agora há pouco, né, fazer o possível e o impossível para colocar o Londrina onde merece estar. O Londrina volta à Copa do Brasil depois de muito tempo e, querendo ou não, em uma atuação espetacular e uma excelente campanha no Campeonato Paranaense. O objetivo final é o acesso à Série B. De todos os lugares que você já trabalhou, o que tem diferente nessa cidade, essa atmosfera do VGD, o quão importante
foi essa inclusão do VGD, porque você pegou o café, você viu como era a atmosfera lá, e agora pega o VGD. O que muda fazendo essa alteração do estádio e o que tem de diferente nessa atmosfera que você não via em outros lugares? Bom, o que muda do café para o VGD é que a gente sente o torcedor mais próximo da gente, e acredito que o torcedor também sinta a gente mais próximo deles. E Londrina, por ser uma cidade considerada pequena assim, já por natureza tem um torcedor mais próximo, né? Então acho que a diferença é essa. Eu estava num clube que também a cidade é considerada pequena, então você poder ir na padaria, você poder ir no shopping, você encontrar o torcedor demonstrar carinho, eu acho que é aí que está a diferença. A gente estava muito ansioso para poder estrear no VGD. A gente sabia que isso seria algo importante para a gente, para a torcida. Então vem sendo dias, para mim, individualmente, ótimos, assim, poder sentir o carinho da torcida está sendo muito especial para mim. O Alisson, você falou da campanha em busca do acesso, e o primeiro objetivo, claro, é ficar entre os 8 primeiros. Porém, ficando entre os 4, o clube joga as 2 partidas decisivas em casa. Qual que é a projeção que o elenco faz em relação à campanha nessa primeira fase da Série C? Bom, a nossa projeção é classificar na melhor colocação possível. Por isso que eu falei, é importante a gente destacar durante toda a competição. A gente se manteve ali. Acho que o mais baixo que a gente ficou foi em 5º colocado. E a gente quer se manter no topo. A gente sabe que vai ser importante poder se classificar entre os 4, mas o primeiro passo é a gente atingir a pontuação que nos garante a classificação. Mas, como eu falei, a gente vai lutar até o final para estar entre os 4. Sobre esse tempo ainda que o time ainda com desfalques das atuações, o torcedor se acostumou a ver um time atuando bem, atuando com uma proposição dentro da partida, mandando muitas vezes em grandes jogos, tanto no estadual quanto na Série C. É também uma cobrança de vocês para que o time volte a ter essa atuação propositiva, que domine as principais ações da partida também, Alisson? Com certeza, uma cobrança nossa. É uma cobrança do Claudinei também, de toda a comissão. A gente se cobra muito. Depois desse jogo, no jogo contra a ABC, que o último jogo, você conseguia ver no olhar de todos os jogadores a frustração, né, de não ter conseguido a vitória. A gente se cobra muito. A gente quer ser dominante em todos os jogos, em todas as partidas. A gente quer vencer com uma certa facilidade, poder encontrar facilidades dentro do jogo, mas a gente sabe que isso não é possível fazer todo o jogo. A gente busca isso, a gente trabalha para isso, a gente quer muito isso, mas nos últimos jogos a gente não vem conseguindo, mas a gente continua pontuando. É isso que é importante na competição. A gente precisa pontuar, a gente jogando bem ou mal, a gente precisa pontuar. A gente sabe que frustra o torcedor, mas eu acho que o torcedor prefere que a gente não jogue tão bem, mas que a gente pontue, do que a gente fazer boas partidas e acabar não pontuando e não atingir o nosso objetivo. Então a gente está em busca do nosso objetivo, que é classificar, é ficar no topo da tabela, ficar entre os 4, e a gente vem conseguindo fazer isso. Espero que a gente continue.